Olá, eu sou a professora Eliude e sejam bem-vindos à nossa aula de História. Na nossa aula de hoje, nós iremos dar início ao capítulo 5, que se chama Grécia, Sociedade e Cultura. Se necessário, acompanhem a leitura no material didático de vocês e façam anotações. A imagem de abertura do capítulo nos mostra que é possível ver o encontro entre o passado distante e a atualidade, pois nos mostra uma acrópole. A acrópole é a parte do estado construída nas partes mais altas do relevo da região grega e servia também como cidadela, onde eventualmente eles erguiam templos e palácios. Não há dúvidas que a civilização grega foi uma das mais avançadas, não só para os seus habitantes, mas também para a humanidade de forma geral. Além da mitologia e arte, os gregos também criaram a filosofia, a democracia e os Jogos Olímpicos. Eles também trouxeram avanços na arquitetura, escultura, pintura e no teatro. As marcas do passado se impõem sobre o cotidiano de seus moradores, relembrando-os a todo instante sua história e a importância em conhecê-la. Sociedade e trabalho na Grécia Antiga. A principal forma de organização social e política eram os gênos, comunidades formadas por um grande grupo familiar, descendentes de um antepassado em comum. A terra era comunitária e os grupos familiares seguiam as orientações de um único líder, conhecido como pater, palavra originária do latim e que significa pai. O pater exercia poderes relacionados à administração, religião, política, decisões militares e era também responsável por distribuir as tarefas e atividades do cotidiano a serem executadas por seus membros. Com a formação das cidades-estados, a organização do trabalho sofreu alterações. Com o aumento da produção, o objetivo passou a ser abastecer os grandes centros urbanos e atender ao comércio. Nessa atividade eram realizadas as trocas de mercadorias, principalmente de azeite e vinho, por ouro, cobre e marfim, entre outros produtos. Na Grécia Antiga, o trabalho artesanal era menosprezado. Essa associação era feita pelo grupo de aristocratas que diziam que esse tempo dedicado a esse tipo de trabalho seria bem mais empregado se este cidadão se dedicasse à educação ou à política, por exemplo. Entretanto, nem todos os gregos pensavam desta forma. Os cidadãos trabalhadores, de uma forma geral, valorizavam o seu trabalho. Uma sociedade em transformação. A partir do século VII, os gregos começaram então a utilizar moedas feitas de bronze, prata, cobre e ouro. Este fato tornou o comércio mais ágil, pois substituiu a antiga economia baseada no sistema de troca, facilitando então o comércio. A vida desses grupos sociais passou por modificações com o uso da moeda, pois até então a única riqueza reconhecida era a posse de propriedades. Inúmeros comerciantes e artesãos enriqueceram e, como consequência, a aristocracia rural perdeu sua importância e influência, chegando até a ficar em situação econômica inferior à dos comerciantes. Escravidão na Grécia Antiga. A maior parte da população era constituída por escravos. Eles chegavam a essa condição por terem sido condenados em julgamento, por dívidas, por serem filhos de escravizados ou por terem sido abandonados pelos pais. A mão de obra escrava era utilizada com frequência em diversos tipos de atividade, como, por exemplo, na agricultura, nas oficinas artesanais, no comércio, nas residências, nas minas.
E estes escravos também eram considerados propriedades públicas e também trabalhavam para o Estado. Não há dúvidas que esses escravizados eram bem importantes no que se refere à relação entre trabalho e os que os dominavam. Mulheres e crianças. Para a sociedade grega, as mulheres não eram consideradas cidadãs. De forma geral, viviam sob o domínio dos homens e eram dedicadas aos afazeres domésticos. Cuidavam da educação dos filhos. As mulheres de famílias mais pobres auxiliavam seus maridos no orçamento familiar. Em relação às crianças, as famílias com boa condição financeira pagavam para os filhos homens terem aulas de matemática, oratória, leitura e etc. Os meninos eram separados de suas mães aos 7 anos de idade, passando a conviver com uma disciplina rígida e a receber treinamentos militares. As meninas, entretanto, aprendiam tarefas relacionadas ao cuidado doméstico, como, por exemplo, tecer, bordar e, algumas vezes, elas também aprendiam a ler e a escrever. Bem, meus queridos, a gente vai ficando por aqui na nossa aula de hoje e peço que vocês façam as atividades contidas na página 4, na página 7 e na página 8 da apostila de vocês, referentes a esse conteúdo que foi estudado hoje.